Bem, nesse vídeo nós vamos tratar sobre a censura prévia ao filme Jair Bolsonaro, se ela deve ou não deve acontecer. E o personagem principal dessa história, por incrível que pareça, né, é a Carmen Lúcia. Porque eu fui pesquisar o que os veículos de comunicação progressistas dizem, estão tratando essa questão da censura prévia ao filme de Jair Bolsonaro. Porque a base do PT e um grupo de advogados prerrogativas, que chama Prerrogativas, que é um grupo de advogados de esquerda, entrou, né, com um requerimento, com a denúncia pedindo para, no TSE, pedindo para não exibir o filme, né, antes do período eleitoral. Então, esse debate é muito importante e a gente aqui sempre defendeu a liberdade de expressão. Esse é o canal da liberdade. A TV Del Rey é o canal da liberdade. Então, na época do desfile da Escola de Samba lá, Unidos de Niterói, sobre a questão do Lula, homenagem ao Lula, a gente foi a favor, né, da, da, de manter aquele desfile. Criou muita polêmica, a oposição bateu o pé, mas nós, aqui na Comissão Estadual de Inquérito, nós defendemos a liberdade, até artística, né? Mas vamos ver esse debate que é muito importante, porque dá para você ter uma ideia a dimensão da maldade, né, que tem em cima disso tudo aí. Porque eles vão fazer tudo para censurar esse filme do Bolsonaro, né? Porque é uma leitura é, contrária à leitura da narrativa que foi estabelecida ao longo desses 4 anos. Então, para essa grande mídia, né, é um contraponto dolorido, né, para sustentar. Então, isso põe em xeque muitas coisas, né? Muitas, muitos paradigmas podem cair, né, com a exibição desse filme, ou não. Então, é importante garantir a exibição desse filme. Já existe um receio, um medo muito grande, né, de que esse filme possa trazer esse tipo de resultado, né, de colocar em xeque o establishment, de colocar em xeque a verdade estabelecida de forma em narrativa, tá certo? Então, vamos colocar esse debate, e aí eu vou resumir a história da seguinte forma. Tem pessoas que entram para a história pelos seus grandes feitos. Outras pessoas entram para a história pelos seus malfeitos. A Carmen Lúcia vai ficar registrada para a história por um de seus malfeitos, que é a censura. Logo ela que quis tanto defender, né, a liberdade de expressão, e ela vai ficar assim, vai ser lembrada por resto da sua vida. O seu legado no Supremo vai ser a censura. Olha só, porque esse debate que eu estou trazendo aqui é dentro do, do plano dos progressistas, não é do plano da direita, não. Se fosse ficar no plano da direita, não tinha sentido eu ficar falando isso aqui, porque era chover no molhado, né? Todo mundo ia defender o filme. Mas eu quero trazer para você como é que o debate está acontecendo dentro dos canais progressistas, inclusive da grande mídia. Vamos começar com essa coluna aqui, ó, da, da Rosane de Oliveira. Ela é gaúcha. Na ciranda de roda Ela, da minha. peraí. Eu tenho que endurecer aqui. Peraí, João. Ela colocou assim, ó, porque essa mulher ela é neutra, ela não é nem oposição, ela não é nem progressista, nem conservadora, ela é muito independente. O pessoal da direita não gosta dela porque ela critica muito o pessoal da direita. O pessoal da esquerda não gosta dela porque ela critica muito o pessoal da esquerda. Então, é uma mulher de opinião. E ela falou assim, ó, petistas erram feio ao pedir que a justiça impeça exibição da cinebiografia financiada com dinheiro sujo de Vorcaro, Daniel Vorcaro. Aí ela falou: surto autoritário é a expressão mais adequada para definir a tentativa de líderes do PT de impedir, pela via judicial, a exibição do filme Dark Horse, a cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. O nome disso é censura, vedada pela Constituição brasileira. Deixem que os espectadores decidam se querem ou não pagar ingresso para ver o filme que ganhou, para bem, para o bem ou para o mal. Divulgação semelhante ao dos indicados para o Oscar. Não é? Mesma coisa.
Então agora vamos soltar o vídeo aqui, esse recorte. E esse recorte ficou até grande, porque é o debate, né? Eu quis preservar o debate. Então, eu coloquei o recorte em cima daquilo que é essencial para vocês entenderem o tamanho da preocupação, né, que pode acontecer em cima desse filme. Porque eles estão atacando o filme de tudo quanto é jeito. Eles querem incriminar o filme. Eles não querem que o filme passe, né? E nós já tivemos as eleições de 2022, né, durante o período de campanha, né, uma perseguição muito grande com relação à direita, aos perfis de direita, os perfis conservadores. Né? Então, os progressistas nadavam de braçada e os conservadores tiveram um prejuízo eleitoral muito grande porque eles foram cerceados na sua liberdade de expressão. Vamos ver aqui o debate. Na ciranda de roda da minha infância, alguém ficava no centro gritando: cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. O tempo ensinou-me que era só uma musiquinha, mas é não uma realidade. Tentar calar o outro é uma constante, mas na vida aprendi que quem por direito não é senhor do seu dizer, não se pode dizer senhor de qualquer direito. Ministra do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, comenta a decisão que adiou o documentário sobre o atentado contra o presidente Jair Bolsonaro, pelo menos agora até o fim das eleições. Repórter Bruno Pinheiro traz as últimas informações de Brasília. Bruno. Oi, Tiago, vamos lá então entender o que foi essa fala da ministra Carmen Lúcia em relação a essa decisão lá no TSE sobre suspender um documentário sobre quem mandou matar Jair Bolsonaro, o atual presidente e candidato à reeleição. A gente relembra que esse documentário seria lançado ainda, na verdade, e aí, durante um julgamento ontem, que acabou mantendo essa decisão do relator, a ministra Carmen Lúcia voltou a falar que esse tipo de decisão, às vezes, ela serve como um remédio ou como um veneno também. A ministra Carmen Lúcia reforçou em sua fala que ela é contra qualquer tipo de censura, mas que ela concordou com essa decisão do relator. Essa fala da ministra Carmen Lúcia no TSE repercutiu rapidamente, Tiago, porque diante de várias decisões que acabam chegando, que vêm lá da Justiça Eleitoral, de vários relatores, do ministro Alexandre de Moraes, a ministra Carmen Lúcia indo na contramão sobre essa censura, mas acabou colocando seu voto junto com o relator. Nossa equipe de reportagem já separou essa fala, que foi muito forte e chamou a atenção da ministra Carmen Lúcia. Vamos ouvir o que ela disse na noite de ontem. Medidas como essas, mesmo em fase de liminar, precisam de ser tomadas como se fosse algo que pode ser um veneno ou um remédio. Não se pode permitir a volta de censura sob qualquer argumento no Brasil. Este é um caso específico e que estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições, mas eu vejo isso como uma situação excepcionalíssima e que, se de alguma forma, senhor presidente, especialmente o senhor ministro relator, que é o corregedor, isto se comprovar como desbordando para uma censura, deve ser imediatamente reformulada essa decisão no sentido de se acatar integralmente a Constituição e a garantia da liberdade de ausência de qualquer tipo de censura. Esse assunto continua repercutindo. A gente relembra que na última terça-feira, dia 18, o ministro lá do TSE acabou mandando suspender a monetização de pelo menos 4 canais de direita e que são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Entre essas decisões está também a censura que foi imposta à Jovem Pan News na última segunda-feira. Tem a notícia de que aliados do governo, aliados de Lula, deputados do PT, acionaram o TSE para impedir a estreia do filme antes das eleições. E é preciso separar as coisas. Isso aqui é grave. A pretensão de impedir a veiculação de um filme sobre o qual há, do ponto de vista criminal, especulações, certo? Impedir a veiculação de um filme demandando ao TSE recorrendo ao precedente xandônico. Vocês sabem qual é o precedente xandônico? Precedente xandônico, chancelado, mácula na carreira, chancelado por Carmen Lúcia.
É o caso, precedentes servem para isso. É a isso que aludem os que entram com essa ação no TSE. Para impedir, para censurar previamente, é uma demanda de censura prévia, isso está normalizado no Brasil. O caso da censura prévia em 2022. Há um filme, um documentário bolsonarista. Porque dessa maneira se comporta o TSE proativo de Xandão e de Carmen Lúcia. O TSE que interfere no processo eleitoral é nossa babá. O TSE vem nos proteger do perigo que esse filme pode se representar em termos de campanha, vai fazer a cabeça das pessoas, vai influenciar, vai decidir o voto, então antes da eleição não pode passar o filme. De modo que isso tá assentado entre nós para proteger a pureza do nosso voto. Nesse país em que pessoas votam sob o cabresto, nesse país, não precisa nem para o interior, não. Nesse país aqui no Rio de Janeiro, onde gente é escoltada para votar pelo crime organizado, por miliciano, por traficante, em que o voto não é livre, e sobre isso não age o Estado, tem a pureza da flor, a pureza da Carmen Lúcia, ou intervenção xandônica, para proibir um filme porque poderia influenciar as consciências, as cabeças, desinformar. Em certo sentido, campanha eleitoral é um processo de desinformação mesmo, não é? Ou está todo mundo dizendo a verdade em todo lugar? Isso é um troço grave. Esse é um troço grave. Mais uma vez, sob esse precedente. E qual é o argumento da rapaziada? Alegam que a obra poderia funcionar como peça de comunicação política de enorme impacto. Mas essa função proativa do TSE, interventor, precedente aberto, que justifica esse tipo de estímulo, de provocação, para nos proteger do impacto de uma peça. Perigo, isso aqui é nos acostumarmos à censura prévia. É nos deitarmos na cama da censura prévia como algo normal. Proibir a veiculação de um filme. E sempre você vai encontrar um argumento para justificar um troço como esse. Ao caso da pretensa censura prévia ao filme sobre Jair Bolsonaro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é necessária investigação sobre a movimentação desses dinheiros para a constituição do filme. Outra coisa é o pleito pela censura de um filme. Que é isso que estão fazendo. A partir de um precedente chancelado pela senhora Carmen Lúcia. Aquela do Cala a Boca já morreu. Aquela que entrou para a história, sempre foi boa de TikTok, que entrou para a história com voto em defesa da liberdade das biografias. E você, Josias, acha também que esse filme tem que ser barrado, só pode ser lançado depois das eleições? Eu tenho dúvidas sobre isso, creio que pode se confundir com censura prévia. Já houve uma polêmica muito grande, muito parecida com essa na campanha passada, né, em 2022. Havia um filme que se chamava Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro. Foi produzido aí por uma tal Brasil Paralelo, e o TSE fez o que o PT reivindica agora. Brecou o filme antes da exibição e determinou que fosse exibido só depois do segundo turno. Houve até uma fala polêmica durante o julgamento, uma fala da ministra Carmen Lúcia, que se disse contra a censura prévia, mas que em determinadas ocasiões era preciso tomar decisões, ainda que elas fossem polêmicas. E eu, francamente, não vejo... claramente isso é uma estratégia. Esse filme foi concebido como uma peça da campanha, né? A exemplo desse outro, lá em 2022. Não há nenhuma dúvida quanto a isso, quanto aos objetivos. Sempre que pode, o Bolsonaro, os seus filhos, exploram o efeito facada. Eu deixaria rodar, Fabiola, e no lugar do TSE, eu refletiria, com base no que já aconteceu lá em 2022, o tribunal foi muito criticado, quer me parecer que esse elemento deve ser considerado. Você vai censurar o filme antes mesmo da exibição? Se depois de exibido houver uma constatação de que, de fato, foi uma peça de campanha estritamente eleitoreira e tal, aí o tribunal toma as suas providências. Mas vai censurar antes do filme ser exibido? Tenho as minhas dúvidas, Fabiola. A única questão é o seguinte, eu acho que o desfile, já falei inclusive aqui, o desfile lá do Rio de Janeiro, é claro, era um desfile eleitoreiro, não tenho dúvida nenhuma. E é claro que lá atrás, o Lula, o filho do Brasil, também tinha um caráter, claro, de tentar influenciar no ano eleitoral, foi lançado no 1º de janeiro. A minha questão é o período eleitoral.
Porque o que acontece, tem a legislação eleitoral, né? Porque veda a TV, veda cinema, veda a rádio, que a partir de 6 de agosto seja veiculado material que seja transmitir imagens. E aí tá, veiculação de propaganda política, em suma, né? Então, a minha questão, na verdade, é o período eleitoral, é aquela coisa do 6 de agosto até o segundo turno da eleição. Eu só, na verdade, eu acho que é o seguinte, por isso que até na minha fala eu falei, se fosse agora o lançamento do filme, beleza. Se fosse em junho, beleza. Julho, beleza. Começo do ano, beleza, digamos. Dentro do processo, eu não veria um problema. Eu acho que acaba sendo um problema porque acaba entrando dentro daquele período de vedação eleitoral da lei. Mas eu entendo os argumentos contrários, é claro. Vamos lá, professor Mairovich. Não sei se ele quer falar justamente sobre a questão do filme do Lula, se tem alguma semelhança. Vai lá. Sim, é exatamente sobre isso. E agora o Josias faz perguntas para mim, agora eu vou fazer uma pergunta para ele. Em razão dessas colocações que ele fez e que evidentemente tem fundamento. Agora o ponto é o seguinte, vamos ver a luz constitucional. Qual é o princípio constitucional que rege uma eleição? O princípio que os romanos chamavam de par condicio, ou seja, a igualdade de tratamento. Então, tecnicamente, constitucionalmente, a análise tem que ser vista sobre um prisma. A censura é garantia? Sim, é garantia, mas a igualdade entre os concorrentes, por exemplo, vários autores colocam esse exemplo em livros e salas de aula. Olha, vai se dopar um cavalo de corrida numa competição, um atleta pode competir dopado. O que eu quero dizer, Josias, e que queria te perguntar, é à luz desse princípio, que é o princípio da igualdade entre os concorrentes. Deixo de lado a censura, porque esse é o princípio fundamental numa eleição, a da igualdade. Não haveria, a minha visão eu já dei, que coincide com a do Sakamoto, não haveria uma quebra desse princípio. Não vou olhar lá para trás, dizer, olha, o Lula já fez. Não. O problema é a interpretação. O tribunal também já cansou de errar. A Carmen Lúcia pisou na bola, como você bem lembrou. Mas, veja, igualdade com esse filme, nesse momento, quebra o princípio da igualdade ou não quebra na sua visão, evidentemente, e a sua visão é importante. O Josias sendo entrevistado. Falhou aqui o comecinho da sua fala. Recomeça, Josias. Estamos, evidentemente, diante de uma peça de campanha, né? Agora, do ponto de vista jurídico, é preciso analisar os valores constitucionais e fazer uma avaliação que leve em conta, por exemplo, o artigo 5º da Constituição, que diz que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, independentemente de censura ou licença. É o que diz a Constituição. Tem outros artigos lá, o artigo, não me lembro o número agora, mas fala que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação, sob qualquer forma, sob qualquer tipo de veiculação, não pode sofrer qualquer restrição. Ou seja, o que a Constituição consagra, também diz que é vedado, qualquer censura de natureza política, ideológica, artística, está na Constituição. Então, a Constituição claramente veda a censura prévia. O Tribunal foi provocado, o Tribunal Superior Eleitoral foi provocado em relação a essa peça que todos nós concordamos que é uma peça panfletária e foi concebida com o propósito de interferir no processo eleitoral. Agora, pode o tribunal agir antes da exibição? Quer me parecer que é questionável, no mínimo.
Agindo depois, exibiu o filme, de fato isso aqui, esse trecho era claramente panfletário, aquele outro, você pode multar, no limite você pode até cassar o registro da candidatura. Agora, é preciso que a gente leve em conta o texto constitucional, né? Houve muita polêmica lá. Mas o texto constitucional... Sim, professor. Tem uma questão aqui que até uma pessoa da nossa... Mas o texto constitucional fala da igualdade, da par condicio, da igualdade entre os concorrentes. Você não pode dopar um atleta. Isso não lhe parece uma dopagem? Sim. Sem dúvida. Por isso é que eu estou dizendo que é preciso combinar os artigos e ver como é que vai se dar essa decisão. Sim. Pode ser tomada antes essa decisão? Pode ser tomada antes? Pode se vetar previamente a exibição de um filme? Agora, tem um outro ponto, só para colocar aqui, tem um outro ponto. O filme não é sobre o Flávio Bolsonaro, e sim sobre o Jair Bolsonaro, né? Então, quer dizer, nesse ponto, o professor Mayrovich também entra nessa questão, quer dizer, o filme não fala da trajetória do Flávio Bolsonaro, fala do pai dele que está preso. Antes do professor se manifestar, Fabiola, além desse aspecto que você está mencionando, a Constituição deixa muito claro que é possível responsabilizar, mas a responsabilização precisa ser posterior em certos casos. Quando tem calúnia, quando tem propaganda eleitoral irregular, discurso criminoso, evidente que a liberdade de expressão não pressupõe liberdade para cometer crimes, né? Agora, a aferição não se dá a posteriori? Essa que é a grande dúvida, né, professor? Não se dá, Josias, aqui é a minha opinião, não se dá, penso, pelo seguinte, porque existem as medidas, e a gente está toda hora falando nelas, existem as medidas acautelatórias para que o resultado perigoso não ocorra, para a irreparabilidade do dano. Tá? Então é dano irreparável, está quebrando um princípio, está quebrando regra, então entra a medida acautelatória, então suspende. Então pode sim, no meu entender, evidentemente, ter uma medida acautelatória. Essa aí é a minha posição com relação a isso. Liberaram a homenagem ao presidente Lula no Carnaval do Rio de Janeiro. O Tribunal Superior Eleitoral manteve por unanimidade o samba enredo da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que vai homenagear o presidente Lula. Os ministros acompanharam o voto da ministra Estela Aranha, relatora do caso. Estela afirmou que a defesa de determinada candidatura ou bandeira política a partir de ideias compartilhadas com fãs não pode servir de pretexto para repudiar a dimensão ideológica da produção artística. O ministro Nunes Marques também destacou a importância de não se fazer censura prévia ao desfile. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação de qualidades pessoais de pré-candidatos, participar de debates, entrevistas, eventos, defender plataformas políticas e alguns outros atos que são elencados na lei e que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. É importante que se diga que a Justiça Eleitoral ela está atenta a este e a todos os fatos que ocorrerão durante esse pleito eleitoral. Mas há uma cautela nesse momento de não se fazer censura prévia, especialmente sem elementos que comprovem o pedido de voto ou o pedido de não voto em alguém. Nesse momento não conseguimos ainda vislumbrar com convicção sequer se algum beneficiado deste ou de outro evento se apresentará como candidato nas eleições. Porém, os ministros salientaram que depois do desfile, marcado para ocorrer no domingo, o caso pode voltar a ser analisado. A ministra e presidente do TSE, Carmen Lúcia, afirmou que é necessário ter cautela no caso, pois não há requisitos para a concessão de liminar. Vamos conferir um pedaço da fala dela. A Justiça Eleitoral não está dando salvo-conduto a quem quer que seja, não está entrando numa área de que a matéria foi resolvida, ela foi resolvida só com o indeferimento da liminar, o processo continua.
Os autores do pedido encaminhado ao TSE afirmaram que havia uso de trechos de jingles eleitorais e menção ao número do PT. Para eles, a soma desses elementos equivaleria a um pedido implícito de voto. O desfile da escola vai acontecer na Marquês de Sapucaí, o que, segundo os autores, agravaria a suposta irregularidade por se dar em espaço público. Além disso, o Novo sustenta que o presidente de honra da escola, Anderson Pipico, é vereador pelo PT em Niterói. Ninguém discute que o desfile de escolas de samba é o ponto alto do carnaval carioca. Todos os olhos se voltam para o sambódromo, onde a beleza passeia junto com a polêmica. Em 2026, a Escola Acadêmicos de Niterói promete encantar, mas gerando discussão ao dedicar seu samba enredo ao presidente Lula, justamente em um ano eleitoral. Nós vamos falar da história do nosso atual presidente, presidente Lula. Na verdade, uma história de superação, né? De um nordestino que veio de uma cidade no interior e que passou por muitas dificuldades juntamente ele com a família. E com o tempo ele se tornou torneiro mecânico, na mudança dele para São Paulo e tal, e se tornou um dos maiores presidentes, né, que o Brasil já teve. A oposição denuncia que o desfile equivale a um ato de campanha às eleições presidenciais deste ano, que começa em agosto, e pede a retirada do financiamento público da escola. Lula, que vai assistir ao desfile, pretende disputar um 4º mandato no pleito de outubro. Não é uma propaganda, né? A arte não é para os covardes. Então, se a gente tivesse com medo de a gente falar do que a gente quer falar, a gente ia entrar no mais do mesmo. Então, ele teve essa ideia e é isso aí. O desfile vai ser bonito, vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, mas é cultura, né? Viva a cultura e na cultura a gente tem a liberdade de a gente falar o que a gente quiser. Durante um ensaio aberto ao público, um telão instalado sobre o veículo mostra imagens do ex-presidente Jair Bolsonaro com uniforme de presidiário ou com as mãos manchadas de sangue, em alusão às mortes durante a pandemia. O deputado federal Kim Kataguiri apresentou uma ação judicial para pedir que a Acadêmicos de Niterói devolva o R$1 milhão de verbas federais que recebeu para o desfile, mesmo valor repassado às demais escolas do grupo especial. Bom, não dá para o presidente da República mandar R$1 milhão em qualquer ano, pior ainda no ano eleitoral, para uma escola de samba fazer, né, uma festa tendo como enredo o próprio presidente da República, né? Então, no ano eleitoral, isso é campanha antecipada, com abuso de poder político e abuso de poder econômico, que é vedado pela lei. De acordo com seus dirigentes, a Acadêmicos de Niterói optou por contar a história de Lula, de seu nascimento à sua chegada ao Palácio do Planalto, como forma de agradecer as políticas públicas do presidente. Niterói está sendo corajosa, inovadora, porque está trazendo um presidente que o Brasil ele está polarizado, um lado B, o outro lado C. Mas ela teve coragem de falar do lado que olhou para o povo, né? Então, uma escola corajosa. A Acadêmicos de Niterói abre o primeiro dia dos desfiles do Grupo Especial em 15 de fevereiro. Então, quase R$10 milhões em verba pública para realizar esse desfile neste ano. Os pagamentos vieram da Prefeitura de Niterói, do Governo do Estado e também da Prefeitura do Rio de Janeiro, além da Embratur. O governo federal se envolveu diretamente com o desfile. A primeira-dama esteve 2 vezes, participando dos ensaios. E os deslocamentos da primeira-dama, claro, são pagos por recursos públicos e também o seu staff, a sua segurança. Aqui embaixo tem explicado também sobre as reuniões. Houve uma reunião no dia 16 e a presença de André Siciliano, número 2 da ministra, que é a ministra Gleisi Hoffmann. Ele é responsável por tratar com deputados e senadores sobre liberação de emendas e indicações para cargos. Ou seja, Gadeira, teve esse valor alto, aqui vou deixar o título aqui em cima para vocês, esse valor de quase R$10 milhões liberado, teve reunião com a Gleisi Hoffmann, com a ministra, com o Lindbergh e com o Siciliano. Nenhum deles tem ligação de liberação de verbas para cultura ou para qualquer tipo de evento como esse, que é o Carnaval, mas o presidente da Escola de Samba esteve reunido com eles no Palácio do Planalto.
visão, yeah. Eu vejo a vida um filme de ação. Tu vê a mesma cena, outra versão. A nossa verdade encontra a TV Del Rey, o canal da liberdade sem caô, eu sei. Com João Paulo Guimarães. É a voz que nos refaz. É a TV Del Rey. Bem, esse foi a síntese da montagem que eu fiz para vocês terem uma ideia, né, da importância de dar liberdade para as pessoas fazerem o que elas querem fazer. Está polarizado, é assim mesmo, né? E você teve aí o pessoal fazendo um carnaval com dinheiro público, né? Para homenagear o candidato a presidente, que é o Lula. Né? E ainda debochando do concorrente, né? Do meu concorrente não, do Bolsonaro, que nem é mais concorrente, né? Colocando o cara preso, cara de palhaço, né? Debochando dele. Então, essa crueldade que se faz com um dos lados, censurando, né? Esse é o regime, isso a gente percebe que é o regime, né? E quando o Flávio Bolsonaro aparece, né, como candidato, aí a turma quer censurar o filme do pai, porque ué, mas o pai não é candidato. O Lula é candidato. O Lula está envolvido até o pescoço com o Banco Master. Aliás, o Banco Master nasceu. Olha aqui, isso aí foi uma reunião, isso aí é inteligência artificial. Mas aí, isso foi no dia 4 de dezembro de 2024. Antes do Bolsonaro, antes do Vorcaro conhecer o Flávio, eles nunca se falaram. Aí está a cúpula do Banco Master com a cúpula do Planalto, entendeu? Com do governo Lula e com o Galípolo, que vai ser o futuro, ia ser o futuro, já estava para ser, né, o futuro presidente do Banco Central, indicado pelo Lula. E ali estavam discutindo salvar o Banco Master, porque o Esteves, né, do Pactual, estava querendo oferecer R$1 no Banco Master, e aí o Lula falou, não, você não pode vender o banco, não. A gente vai ter que dar um jeito. Espera o Galípolo entrar e nós vamos ver se a gente consegue, né, frear isso aí e colocar o BRB, o Banco de Brasília, para socorrer o Banco Master. Né? A gente vai passar isso para o Estado. Vamos passar essa dívida toda que a gente, né, esse prejuízo todo que vocês tiveram aí, esse dinheiro que você arrancou aí da economia, né, para o Guido Mantega, para o Meirelles, né, para o Alexandre de Moraes, para o Temer, né, para o Dias Toffoli e tantos outros, né? Inclusive, a questão do filme do Bolsonaro, né, que o Daniel Vorcaro patrocinou, volta para mim aqui, para mim não ficar gaguejando aqui, senão me desconcentro. Olha o que eu entendo disso. Os filhos do Bolsonaro queriam fazer o filme do Bolsonaro. Tá aí, vocês estão vendo que eles não querem deixar passar o filme. Vão fazer tudo para não passar o filme, para incriminar o filme. Entendeu? Para botar censura no filme, como eles fizeram em 2022. Entendeu? É um sistema. Então, você tem aí, quem que é o candidato sistema? É o Flávio. Né? Porque se você for pegar o governador de Goiás, né, o Caiado, for pegar agora o Zema aqui de Minas Gerais, isso tudo para mim é Halloween. Só tem dois candidatos. O sistema e o antissistema. O resto é Halloween. Tá certo? Aquele outro lá do partido A Missão. Halloween. Tudo Halloween. Tá? Então você tem o sistema e o antissistema. Você tem essa polarização e o Flávio Bolsonaro é o antissistema. E o sistema ele é muito cruel. Você acha que o Flávio Bolsonaro conseguiria captar dinheiro aqui no Brasil para fazer um filme do Jair Bolsonaro contando a história da facada?
Será que teria empresa que faria isso sem ser retaliada pelo governo, pelo sistema, pelo próprio sistema? Veja aí o caso das lojas Avan, né, do Luciano Huck, do detergente P, aquele rapaz que patrocinou um ônibus para Brasília, ajudou com R$500, pegou 27 anos, né? Que ajudou com R$500. Então, o Flávio Bolsonaro estava com o pai preso, entendeu? E essa censura toda em cima deles, e sem um crime específico, porque aquilo que eles inventaram foi uma narrativa. Aliás, o 8 de janeiro, a turma da CCI já cansou de explicar o que aconteceu. Eles armaram aquilo para poder incriminar o Flávio, quer dizer, incriminar o Bolsonaro, para tirar ele do processo eleitoral. É o sistema. Se o sistema é capaz de colocar a turma dele dentro dos 3 poderes, quebrar tudo e conseguir culpar um ex-presidente desse negócio, eles são capazes de qualquer coisa. Então, mas e aí, o que você quer falar com isso? Eu quero falar o seguinte: para mim, na minha concepção, pelo que eu já vivi de política, que eu conheço de política, é o seguinte: o filme ia sair de qualquer jeito. O Flávio ia correr atrás desse patrocínio, nem que fosse fora do país. Então, antes que isso acontecesse, em dezembro, quando começou a discutir o projeto, o Lula reuniu com essa turma aí, para resolver como é que a gente faz com o filme do Bolsonaro. Vorcaro, vai lá e se apresenta como patrocinador, que pelo menos a gente vai ter o controle sobre o filme. E aí você patrocina uma parte, você patrocina o começo do filme, e depois, na hora que tiver comprometido todo o orçamento, você para de patrocinar. E aí eles vão passar dificuldade. E o filme não vai vingar. Essa é a lógica que eu entendo. Então, o Vorcaro aceitou colocar dinheiro do Banco Master, por outros meios, que ele tem esses cambalaches todos aí, entendeu? Não para ajudar o filme do Jair Bolsonaro. Ele fez isso, ele entrou para melar o filme do Jair Bolsonaro. Você olha isso nos diálogos do Flávio. Por quê? Porque ele começou a pagar em março, abril, maio. Ele pagou 3 parcelas e parou de pagar. Então ele deu, vamos supor, valia 100, ele deu 50. Toma 50. E o Flávio falou assim, beleza, passa para o fundo, cria a empresa, e aí a empresa começa a produzir o filme. Mas o orçamento é 100, não é 50. Aí lá na frente começa a ter que pagar conta aqui, conta aqui, conta ali, conta ali, conta ali. E o Daniel falando, não vou mandar mais não. Ficou empurrando com a barriga. Não fala que vai mandar e não vai mandar, sabe? Ele vai empurrando com a barriga. E o Flávio vai ficando desesperado. Ele fala, caramba, eu estou com o orçamento aqui. Você ficou de investir no orçamento. Até lá ninguém sabia de nada. Quando o negócio começou a pipocar, que começou a veicular o nome do Banco Master, aquela coisa toda, o Flávio tinha a expectativa de que fala, meu amigo, e o seu compromisso comigo? Você está aí cheio de merda aí, você fez um monte de merda. Estou esperando. Você tem uma resposta para mim? Não, não tenho. Não dava. Porque se você falar que não vai dar, eu corro atrás de outro. Só que ele não falava que não ia dar. Ele ficava enrolando. Entendeu? Aí o que acontece? Quando ele chegou a ser preso e voltou com tornozeleira, o Flávio foi atrás dele. Falou assim, peraí, meu amigo. Se eu soubesse que estava nessa situação, você tinha que ter me avisado antes, que eu já teria corrido atrás de outra coisa. Então, o Flávio fez a coisa certa. Assim como todo mundo que aplicou dinheiro no Banco Master, porque o CDB estava pagando a melhor taxa do mercado, fez a coisa certa. Achava que estava fazendo a coisa certa. Não, tem aí o fundo garantidor que vai garantir, então eu vou arriscar. A Globo ganhou dinheiro com isso, entendeu? O Estadão ganhou dinheiro com isso. O ministro Gilmar Mendes, o decano, ganhou muito dinheiro com isso. Os ministros da Suprema Corte ganharam muito dinheiro com isso.
Até o partido do Zema, né, na época da campanha, ganhou dinheiro com isso e está aí dando uma de moralista aí. Ah, mas o Zema nunca, o Vorcado nunca me procurou. Eu moro em Belo Horizonte. O Vorcado é de Belo Horizonte. Nunca me procurou. Ué, se o cara tá ali no seu nariz, você não viu isso? Ficou calado? Esperou estourar? O cara é seu vizinho ali, você não viu isso? O cara é daí da sua terra, você não viu isso? E o outro lá, que é do Rio de Janeiro, tinha que ver? Agora você quer chamar o outro de responsável? Faça o favor, tá pagando um micão danado. É a turma do Halloween. Então, é isso que eu estou falando para vocês. O sistema é bruto, o jogo é pesado. E o Flávio vai ganhar essa eleição por causa disso. Por quê? Porque ele é o antissistema. E a turma vem para cima dele por causa disso. Eles estão fazendo tudo para ele não sair candidato, porque sabe que se ele sair, ele vai trair esse povo todo que está indignado com isso. Jair Bolsonaro ganhou com mais da metade em 2000, ganhou lavando em 2018. Para mim, ele ganhou em 2022 também, mas eles fizeram merda nas eleições para tirar ele. Então, o bolsonarismo que foi cristalizado, né, nesse karma que eles colocaram na família Bolsonaro, quanto mais eles perseguem a família Bolsonaro, mais isso vai crescendo. Estou mostrando para você aí, ó, eu trouxe aqui depoimentos, debates de sites sites progressistas. Essa turma aí não é Bolsonaro, não. Essa turma aí não é Flávio também, não. Então, eles estão vendo a injustiça. E isso é que vai criando liga, que vai dando um rastro para o Flávio. Ah, mas aí a direita está rachando, outros partidos, o Centrão não quer fechar com o Flávio. Mas esses caras pariu. Entendeu? Porque não existe essa outra direita. Isso tudo é oportunista, está aí, ó. Está provado. Vê aí o Ciro Nogueira, né? É furão. Pega pelas costas. Entendeu? Tá cheio de gente aí querendo aproveitar. Então, quando o Zema falava assim, eu sou da direita, eu vou estar no campo da direita, eu vou para a campanha para o campo da direita, querendo pegar carona nesse bolsonarismo. O Caiado é a mesma coisa. Eu sou da direita, eu vou pegar carona no campo da direita, vai lá, sobe no palanque lá, né? Na Praça da Liberdade, lá na Avenida Paulista, sou da direita, papapá. Não é nada, cara. Então, não é questão de direita ou esquerda, é sistema e antissistema. O antissistema é o Flávio e o sistema é o resto. Entendeu? É o Lula do lado, Halloween no meio e o Flávio como antissistema. Tá bom? Essa é a minha opinião. Sou João Paulo Guimarães, estou falando direto de São João do Rei, capital brasileira da liberdade. Esse é o vídeo 987 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. Se inscreva nesse canal. Faça parte da TV Del Rei, a TV da liberdade. E é onde a verdade é aquela que você gosta de conhecer. Tá certo? Estou deixando o Pix aí, jpnoticias@gmail.com, agradecendo a turma que mandou ontem e pedindo a colaboração de vocês que ainda continue mandando, porque a gente precisa disso para continuar com esse trabalho. Esse final de semana vai ter torneio de peteca aqui em São João del Rei. Eu sou apaixonado na peteca, tá certo? Então, eu vou tirar umas férias para eu poder relaxar e eu volto segunda-feira, tá bom? Não esqueçam de mim e eu não esqueço de vocês. Bom fim de semana e torçam para mim. Eu sou um bom petequeiro, hein?